Imagina aceptar un simple acuerdo, sin saber que esa firma iba a convertir tu vida en una sentencia eterna. Hoy, en La Voz del Romance, vas a entrar en un desierto donde los contratos se sellan con sangre, los secretos se esconden bajo la arena y un hombre peligroso está dispuesto a proteger lo que compró, aunque eso signifique destruirse a sí mismo. Si te gustan las historias de amores imposibles, pactos oscuros y destinos que nadie se atreve a desafiar, suscríbete ahora mismo al canal La Voz del Romance. Deja tu like para apoyar este video y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Acomódate, cierra los ojos y prepárate, porque este acuerdo no tiene marcha atrás. En la puerta del palacio, bajo un amanecer color cobre, un hombre ofrecía a su hija como último precio de supervivencia. No había lágrimas visibles, solo un temblor profundo escondido bajo su velo beige. Leena, con apenas 20 años, sostenía la respiración como quien intenta no morir antes de tiempo. Su vestido humilde, casi gastado, arrastraba la arena del desierto como si ella ya estuviera siendo arrastrada hacia su destino. Frente a ella, inmóvil como una estatua tallada en piedra, la figura de Ardán al-Zahir esperaba, el señor más temido de la región, dueño de caravanas, de tierras, de silencio, y también del destino de la joven que sería entregada aquela mañana. O vento cortante sopraba entre as dunas, levantando poeira e tensão. Nenhum pássaro cantaba, nenhum servo ousaba respirar alto. A troca estaba prestes a ocorrer. El padre de Leena, hombre derrotado por deudas que nunca pidió, no conseguía levantar la mirada. Sabía que estaba vendiendo lo único puro que aún tenía. Su mano temblaba al sostener el contrato que cambiaría el destino de su sangre. Un acuerdo simple, habían dicho, solo un año al servicio del Señor, nada más. Pero había algo que él no leyó, una cláusula oculta, una línea que decía: la mujer entregada pertenecerá a Ardán hasta que él decida liberarla. La última línea, la que cambiaría todo, había sido escrita con tinta seca y sangre invisible. Ardán descendió lentamente los escalones de la entrada. Su cuerpo era inmenso, marcado por cicatrices que no solo pertenecían al combate, sino al pasado. Sua presença era tão silenciosa que o próprio deserto parecia se curvar sob sua sombra. Leena deu apenas um passo atrás, pequeno, mas percebido. Ardán parou diante dela, no tocó, no habló. Solo la observou. E naquele olhar havia poder demais para ser recusado. Sua voz, grave, seca, impossível de ignorar, foi a sentença. A partir de hoje, me perteneces. O pai entregou o contrato, e com ele entregou a filha. Nenhum adeus, nenhuma bênção, só o som oco da escolha que não poderia ser desfeita. Leena subiu na carruagem, tremendo como quem sente o fio da lâmina no pescoço. Dentro, o cheiro de couro e medo preenchia o ar. Não sabia se chorava por raiva, por dó ou por algo que ainda não entendia. A porta se fechou. O destino estava selado. E assim começou o acordo que ela pensou controlar, mas que, na verdade, foi feito para aprisionar seu nome ao dele. Si esta historia ya te está apretando el corazón desde el primer minuto, déjame tu like ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Así sé hasta dónde llegan las historias de La Voz del Romance y tú ayudas a que este video llegue a muchas más almas perdidas en el desierto. La caravana avanzaba dejando un rastro de huellas sobre la arena húmeda. El sol aún no había nacido por completo, pero ya ardía como destino inevitable. Dentro de la carruaje, Leena mantenía las manos unidas sobre su regazo, casi una plegaria desesperada para un dios que no respondía. Sus ojos, grandes y llenos de luz quebrada, observaban la ventana estrecha,
A cada metro recorrido, su vida anterior quedaba más enterrada que la propia arena. Su nombre, su libertad, su mañana. Todo estaba siendo transportado hacia un futuro que no había elegido. El carruaje se detuvo al fin, pero no era qualquer palácio, era Alcamar, la fortaleza onde viviam homens que não conheciam misericórdia. Torres de pedra clara subiam ao céu como garras. Guardas armados observavam como predadores silenciosos. E diante de tudo aquilo, Ardan, novamente imenso, como se o mundo inteiro coubesse dentro dos ombros dele. Un criado abrió la puerta para ella. Leena no se movió. Solo cuando Ardan extendió la mano, no para tocarla, sino para ordenar, ella bajó. Cada paso era una entrega, cada mirada ajena, una confirmación de que ahora era propiedad marcada. «Acompáñame», ordenó él, caminando sin mirar atrás. Leena o siguió. Los pasillos eran largos, helados como un templo sin dioses. Alfombras oscuras cubrían el suelo como sangre seca. Cada antorcha proyectaba sombras que parecían observarla. Había silencio, pero no era vacío. Era expectativa, era juicio, hasta que él se detuvo frente a una puerta de madera negra. «Este será tu lugar», dijo sin emoción. «¿Mi cuarto?», preguntó en voz temblorosa. «Tu mundo», corrigió él. «Desde hoy, todo lo que eres queda dentro de estas paredes y bajo mi decisión». Leena tragó saliva, su cuerpo tensándose como cuerda antes de romper. Ardan la observó un segundo más, acercándose solo lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia, una proximidad que no era cariño, mas dominio. «Eres libre para caminar por los jardines», murmuró, rozando apenas oar perto dela. «Pero no cruzas las puertas del palacio, nunca sin mí». Era liberdade con correntes invisibles. Cuando él se fue, el silencio cayó como un peso enorme sobre el pecho de la joven. Leena apoyó la frente contra la puerta cerrada. Por primera vez desde que partira, deixou que o choro viese. Quieto, contido, más profundo. No lloraba por el contrato, lloraba por el vacío que él no mostraba, por el hombre frío cuyos ojos no tenían odio, sino algo mucho más peligroso, un secreto vivo. Horas después, já com o sol alto, Leena caminhou pelos jardins autorizados. O cheiro de jasmim se misturava ao vento do deserto, doce demais para uma vida tão amarga. Foi quando ouviu passos. Ardan, sem guarda, sem escolta, só ele, firme, inabalável, perigoso. «Por que llorabas esta mañana?», preguntó sin rodeos. Leena apretó los dedos contra su pecho. No podía mentir, no diante daqueles olhos. «Porque no tuve elección», susurró. «Porque fui vendida». Ardan no reaccionó, no parpadeó. Solo respiró hondo, como quien contiene tempestades. «Piensas que fuiste entregada a un monstruo», dijo finalmente. Su voz era grave y por primera vez humana. Leena levantó la mirada y allí estaba, algo quebrado detrás de la dureza, una herida antigua, profunda, que nunca cicatrizó. «Yo también fui vendido alguna vez», confesó él, y esa frase tan simple abrió un abismo nuevo entre ellos. No odio, no miedo, una conexión inesperada, dolor reconociendo dolor. Antes de que ella pudiera responder, Ardan dio un paso hacia atrás. Se retiró tan silencioso como llegó, pero dejó una sombra tibia, una pregunta viva dentro del pecho de Leena. ¿Quién lo había roto primero? Si esta historia te está atrapando como la arena que nunca suelta lo que toma, suscríbete ahora y activa la campana. Dime en los comentarios qué sientes por Ardan en este punto. ¿Enemigo, dueño o algo más? Tu opinión importa. Yo te leo. La noche cayó sobre Alcamar como un manto de seda negra. O vento quente do deserto atravesaba as frestas das janelas,
carregando areia fina que cintilava como sombras douradas. Lena não dormia, não conseguia. O quarto luxuoso, com cortinas pesadas e uma cama grande demais para uma única alma, mais parecia um cárcere perfumado. Suas mãos apertavam o lençol como se ele pudesse responder ao que seu coração gritava. Quem era realmente Ardan? Um dueño? Um inimigo? Um homem perdido? No fundo do palácio, passos amortecidos ecoavam como pulsos de suspense. Algo acontecia. Lena se levantou devagar, pés descalços tocando o mármore frio. Abriu a porta. Apenas alguns centímetros, e viu o vulto dele passando pelo corredor principal. Ardan sozinho, sem guardas. O peito largo respirava pesado, como se carregasse peso maior que qualquer espada. Seus olhos fixos no chão, jaw tenso, como quem luta consigo mesmo. Lena seguiu em silêncio, não por curiosidade, mas porque algo dentro dela queria entender aquele homem que parecia ser tormenta e calmaria ao mesmo tempo. Ardan entrou na sala do trono antigo. As portas estavam semiabertas. Ela ficou à sombra, invisível. Ele tirou as luvas, abriu o punho com força e sangue escorreu dos nós dos dedos. Alguém havia sangrado e não era Lena. O homem que comprava destinos também era o que lutava em silêncio. Ardan se ajoelhou diante do trono sem rei, como se confessasse apenas as paredes. «Não sei quanto tempo mais podré cargar isto», murmurou, voz quebrada, quase irreconhecível. «Ser fuerte, ser temido, pero não sentir paz em nenhum amanhecer». Lena levou a mão à boca, surpresa, ferida, tocada. Não havia arrogância allí, solo dolor. Um dolor tão profundo que quase podia tocá-lo. Ela retrocedeu, o piso ranchendo sob seu peso. Ardan levantou a cabeça, rápido, instintivo como um lobo. Quem está aí? O barulho suave se transformou em sentença. Lena saiu da sombra. Não tinha a quem recorrer além dele. Seus olhos estavam brilhantes, não por medo, mas porque agora o via como nunca antes. Um homem que se obrigava a ser impenetrável pelo que por dentro sangrava. Os dois ficaram frente a frente. Silêncio espesso, respirações que se buscavam sem permissão. «Não quis espiar-te», dijo ela com voz suave. «Solo queria entender-te». Ardan deu um passo lento em direção a ela, depois outro, até que estavam tão próximos que o perfume dele, cedro, fumaça e noite, envolvia o ar. «E lo entendiste?» murmurou. Os olhos dele eram dois desertos, vastos, perigosos, impossíveis de atravessar sem se perder. Lena, com a verdade ardendo na garganta, respondeu: «Creio que tu também tienes medo». O silêncio rompeu, não com fúria, mas com algo muito mais intenso. Ardan prendeu o queixo dela entre os dedos, não com violência, mas com domínio suave. «Tem cuidado com o que vês, Lena», sussurrou. «Porque se miras demasiado dentro de mim, quizá não puedas regressar». Ela deveria ter recuado, mas seus olhos brilhavam, não de submissão, mas de vínculo. «Não quero regressar», dijo ela, e não sabia de onde venia esse coragem. Ardan a soltou, não por repelir, mas porque a batalha interna dele era maior que os dois. «Mañana», disse, firme, lutando contra algo que não queria nomear. «Te ensinaré a sobreviver aqui, pero nunca olvides esto». Se inclinou apenas o suficiente para que el aliento de ambos se mezclara. «Yo no soy un hombre que se pueda amar sin consecuencias». E saiu, deixando Lena com o coração ardendo, presa de um destino que já não queria fugir. Se esta história está despertando algo em ti, ansiedade, curiosidade ou incluso ternura por um homem que oculta mais de lo que muestra, suscríbete ahora y comenta: ¿crees que Lena debe confiar en Ardan o huir mientras aún puede? Te estoy leyendo. Tu opinión puede cambiar el rumbo. El sol del desierto cayó como una espada dorada sobre los muros del palacio.
El calor era uma carícia áspera, um recordatório de que naquele reino ninguém sobrevivia sem aprender a resistir. Lena despertou apenas com o som de passos firmes aproximando-se de sua porta. Era ele, Ardan. Vestia túnica negra aberta no peito, pele marcada por cortes antigos, olhos afiados como lâminas. Um predador em estado de silêncio. Levanta-te, disse sem rodeios. Hoje deixarás de ser solo uma invitada. Ela respirou fundo, medo e impulso se chocando em seu peito. E que será então? Perguntou. Ardan segurou o olhar dela por segundos longos demais. Alguém capaz de decidir seu próprio destino, respondeu virando as costas. Sigue-me. Lena caminhou atrás dele pelos corredores de mármore, onde sombras se moviam como segredos vivos. No pátio externo, o sol incendiava a areia e o calor vibrava no ar. Havia duas espadas cruzadas no chão. Duas, não uma. Lena entendeu. Aquele não seria um treinamento comum. Ele iria testar sua alma, não seu corpo. Ardan jogou uma das espadas aos pés dela. Toma-la. Ela hesitou. O metal brilhava como sentença, mas tomou. Suas mãos tremiam. O peso era maior do que esperava. La primeira regla, disse Ardan, aproximando-se até que ela sentisse o calor do corpo dele. Nunca muestres tu miedo mais que tu. Empuerza. Ele colocou as mãos sobre as dela, guiando o aperto da empunhadura. Calor contra calor, respiração contra respiração. O mundo ficou pequeno, apenas os dois, e o aço. Mira mis olhos, ordenou com voz baixa, e ela olhou. O deserto inteiro parecia morar naquele olhar, selvagem, intenso, proibido. A espada se moveu. O treino começou. Ardan atacou primeiro, rápido e calculado. Lena desviou por instinto, o coração quase explodindo. Ele sorriu de canto. O tipo de sorriso que nasce não da maldade, mas do respeito inesperado. Melhor do que imaginava. Ela não sabia se era elogio ou provocação, mas algo dentro dela brilhou. Eles lutaram. Ele avançava firme. Ela recuava, tropeçava, mas não soltava a lâmina. A cada choque do metal, faíscas invisíveis acendiam algo nos dois: fúria, desejo, reconhecimento. Em um movimento rápido, Ardan prendeu a espada dela sob a sua, girou o pulso e Lena caiu contra o peito dele. Sem escapatória, sem distância, sem ar. A mão dele segurou sua cintura com firmeza, não para ferir, mas para manter perto, muito perto. Poderia quebrar-te em um segundo, murmurou junto a seu ouvido. Lena, ofegante, respondeu com algo que nem ela sabia existir dentro de si. Pero no lo haces. Ardan fechou os olhos por um instante, como se ela tivesse acertado o golpe mais profundo que alguém já lhe deu. Quando falou novamente, sua voz era quase um sussurro quebrado. Não sei se poderia. O silêncio se tornou íntimo, perigoso, irreversível. Ele a soltou. Não por vontade, mas como quem luta contra si mesmo. Basta por hoje, disse, virando-se rápido demais. Antes de que ninguno de los dos cruce um limite de o que não podamos regressar. Mas já era tarde. Lena sentiu. Ele sentiu. E o deserto parecia saber. A partir daquele momento, ela não era apenas hóspede, nem prisioneira. Era tempestade chegando. Antes que Ardan desaparecesse pelo corredor, ela falou: Por que me ensinaste a defender-me se disses que devo temer-te? Ele parou. Costas largas, mãos fechadas, respiração pesada. Porque um dia necessitarás elegir se lutas comigo ou contra mim. E foi embora, deixando Lena com o coração em guerra. Uma guerra que queimava tão quente quanto o próprio deserto. Se esta parte te hizo sentir algo, tensión, peligro, ou esse desejo secreto de verlos mais cerca, deja un comentario con un y dime, ¿Ardan la protege o la destruye lentamente?
Tu opinión es gasolina para la historia. Suscríbete ahora para no perder el próximo giro. A noite caiu como um véu de tinta sobre o palácio. Depois do treinamento, Laena tentou dormir, mas o corpo ainda tremia, não pelo peso da espada, e sim pelo toque que não deveria existir. Suas mãos lembravam o calor dos dedos de Ardan, a respiração dele no pescoço, a força que não machucou, mas dominou. Nada nela estava em paz. Caminhou até os jardins, onde lanternas de óleo flutuavam como pequenas luas sobre a água escura. O deserto soprava frio na pele, tão diferente do fogo que ela carregava por dentro. Foi então que ouviu vozes, risos femininos, passos leves. Entre as sombras do pátio, 3 mulheres, com joias douradas e véus brilhantes, cercavam Ardan. Mulheres belas, frágeis, sedutoras. Uma delas tocou o braço dele, insinuante. O coração de Laena se apertou. Uma dor absurda, imediata, inaceitável. Ela não tinha direito algum, mas sentiu como se estivessem tocando algo que lhe pertencia. Ardan não percebeu Laena ao longe. Parecia calmo, mas seus olhos não sorriam. E então, no instante em que a mulher se aproximou demais, ele afastou a mão dela com leveza cortante. Não me toques, disse. As mulheres recuaram, confusas. Sigues guardando luto por essa mulher? Provocou a mais ousada. No hables de lo que nu comprendes, respondeu Ardan, a voz grave como trovão contido. Essa mulher. Laena sentiu o estômago cair. Havia outra antes, talvez a única capaz de quebrá-lo, talvez a sombra que ainda vivia dentro dele. Ciúme não deveria existir tão cedo, mas queimou. Uma chama bruta, inesperada, impossível de apagar. Quando Ardan finalmente voltou ao palácio, ele a encontrou no jardim. Laena olhava para o lago, para o reflexo da lua quebrada pela água, igual ao reflexo que sentia de si mesma. Ele se aproximou sem ruído. «Não deverias andar sola por la noche», disse ele. Ela respondeu sem olhar. «E não deveria estar com outras mulheres tampouco?» Ardan parou. Não esperava a ousadia. Não esperava a dor. «Te importa?» Ele perguntou, voz baixa. «Porque não tienes obrigações comigo, Laena?» «Solo um acordo». Ela se virou, e havia lágrimas silenciosas, mas firmes. «No es el acuerdo lo que duele», disse. «Es não entender por que me elegiste». Ardan respirou fundo. A tormenta vivia nele, e agora, diante dela, quase transbordava. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, não com força, mas com urgência. «Porque nadie me ha desafiado sem temer-me», murmurou. «Porque quando te miro, recuerdo lo que fui antes de convertir-me em lo que sou». A distância desapareceu. Nariz com nariz. Respiração com respiração. O momento pendurado entre perigo e desejo. Mas ele se afastou, brutalmente, como quem se feriu com a própria vontade. «No busques mi corazón», disse com voz rouca. «Está enterrado bajo la arena desde hace anos». Laena queria respondê-lo, dizer que talvez ela pudesse desenterrá-lo, mas passos ecoaram de repente. Um guarda correu até eles, ofegante. «Mi senhor, um forasteiro exige hablar con usted». Disse que viene por Laena. O sangue dela gelou. Ardan se virou devagar, o olhar transformado em lâmina. «Quem és?» O guarda hesitou. Disse ser su prometido. Silêncio. Silêncio mortal. E o deserto, pela primeira vez, pareceu prender a respiração. Ardan olhou para Laena com algo novo nos olhos. Algo que queimava. Ciúme, medo, possessão. «Nadie tiene derecho sobre ela, excepto yo», disse, cada palavra um golpe. E então, pela primeira vez, Laena viu o perigo real. Ardan não era apenas o homem que a comprou. Era o homem que poderia matar por ela. Se este capítulo te deixou arrepiado, deixe um comentário escrito. Me quedo para la parte 6 e diz: «Crees que Ardan actuará por amor
por possessão ou por vingança? Tu comentário mantém esta história viva. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento. O grande salão não estava preparado para o que estava por acontecer. Os guardas abriram as portas de metal e do lado de fora entrou um homem alto, vestido com túnica azul marinho e um turbante ornamentado com prata. Seus olhos eram escuros, calculistas. Não trazia medo no rosto, trazia certeza. Ele não era qualquer visitante, ele veio com propósito. Leena sentiu a respiração sumir. O nome que escapou de seus lábios foi apenas um sussurro. Faris. Ardan ouviu, e algo dentro dele se partiu, mesmo que nunca tivesse admitido possuir algo para ser quebrado. Faris caminhou até ela com passos firmes, ignorando completamente o sheik que o observava como um lobo. Vine por ti, disse com uma segurança que cortou o ar. Prometiste volver. Iô no ouvido. Leena recuou um passo. O passado que ela tentou enterrar no deserto retornava com hálito quente, antes de Ardan, antes do contrato, antes da sentença que agora chamavam destino. Ela mal conseguiu formular uma resposta. Faris, Iô. Mas Ardan se adiantou, voz grave e cortante. Leena não está disponível. Faris riu. Tu não la conheces. Seus olhos percorreram Leena como se ela fosse posse sua. Ela me pertencia antes de pisar tu palácio. Ardan deu um passo à frente, e o chão pareceu vibrar com ele. Pertenecer no es amar, ella no es un objeto. Faris ergueu o queixo com desafio. Um contrato não cambia lo que sentimos, ella regressará comigo. A frase caiu como flecha no peito de Leena. O que sentimos, como se fosse simples, como se o passado pudesse sobreviver à tempestade que era Ardan. Ela tremeu, mas não fugiu. Ardan percebeu, e foi tudo o que ele precisou. Se ela vuelve contigo, disse o sheik devagar, será porque lo deseja, pero no porque tu lo ordenas. Faris estreitou os olhos. Então permites que ela decida aqui e agora. O salão silenciou. Leena sentiu o coração bater como espada contra escudo. 2 homens, 2 destinos, 2 futuros impossíveis. E o deserto aguardava sua resposta. Mas antes que ela abrisse a boca, Faris cometeu um erro fatal. Ele segurou o braço dela, firme, forçando a aproximação. O corpo de Leena congelou, não por medo, mas pela memória. A última vez que ele fez aquilo, ela fugiu. Ardan viu, e o mundo parou. Seu olhar virou tempestade. O ar ao redor dele ondulou, como calor antes do fogo. Suelta-la, disse. Faris sorriu provocador. O que é, sheik? Lucharás por ela? Ardan não moveu um músculo, não gritou, não ameaçou, apenas repetiu, baixo, mortal. Suelta-la. Faris o ignorou, e então aconteceu. Ardan agarrou Faris pelo colarinho com uma mão só, arrancando-o de perto de Leena como se fosse peso leve. O impacto ecoou pelas paredes quando ele o empurrou contra a pilastra. Seus rostos estavam a centímetros. 2 predadores. Um território. Ela não é moneda, rosnou Ardan. Não é prêmio, não é trofeo. E se vuelves a tocarla sin permiso, dejarás este palacio sin manos. Faris sorriu, mesmo sangrando pelo lábio. Isso significa que la quieres. Ardan não respondeu, mas o silêncio respondeu por ele. Leena, tremendo, deu um passo à frente. Não sabia de qual dos 2 tinha mais medo ou mais desejo. Faris se recompôs, limpou o sangue com o dorso da mão e lançou a última chama. Ela me amou uma vez, e el amor, Ardan, não se entierra tão fácil. E saiu, não fugiu, não se curvou, não pediu permissão, apenas partiu, com a certeza de que voltaria. Quando as portas se fecharam, Leena e Ardan ficaram sozinhos. Nenhuma palavra existia para o que queimava no ar. Ele se aproximou, devagar, como quem teme destruir o que quer tocar. Lo amaste?
A pergunta que ela temia. A pergunta que ele teve medo de fazer. Leena respirou fundo. Não fugiu. Sí, pero eso fui antes de ti. Os olhos de Ardan se fecharam, como golpe e alívio ao mesmo tempo. Quando voltou a olhar para ela, algo havia mudado. Não era sheik, não era senhor, não era dono, era homem. Entonces, no te irás, murmurou ele, voz baixa, ferida, perigosa. Leena o encarou e respondeu com verdade. No sei se puedo ir-me, pero tampouco sei se quero. O silêncio se desfez, como seda rasgada. Ardan tocou o rosto dela com o dorso dos dedos, e pela primeira vez não foi posse. Foi carinho, foi necessidade. Leena, sussurrou ele, se te quedas, no rei, volta atrás. A respiração dela falhou, porque agora sim, o acordo deixava de ser papel e virava destino, e o amor começava a se tornar sentença. A noite em que o palácio deixou de ser seguro e o desejo começou a ser impossível de negar. Leena tentou afastar a sensação de que o chão ainda tremia, mesmo depois que Faris desapareceu pelos portões. Seu corpo sabia. Nada estava terminado. O passado não recuava. Esperava o momento certo para atacar. Ardan permaneceu diante dela, alto, imóvel, como se lutasse por dentro contra algo que não podia admitir. Não era apenas ciúme, era medo, medo de perdê-la. Mas ele jamais pronunciaria essa palavra. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de perguntas que queimavam, mas nenhuma resposta era simples. Então, sem aviso, Ardan disse apenas: "Hoje dormirás em mis aposentos." Leena piscou, surpresa. Contigo? Há ojos por todo el palácio, respondeu ele, profundo, firme. E há manos que não respeitam limites. Comigo estarás a salvo. Segurança. Essa era a justificativa que ele usava, mas os olhos dele diziam outra coisa. Querê-la era uma ameaça, tê-la perto, um risco maior ainda. La habitación del sheik. Ao entrar no aposento dele, Leena sentiu o ar mudar. Não era um quarto comum. Era território marcado, madeira escura, incenso aceso, janelas altas cortando a lua. E no centro, um único leito, vasto como o deserto inteiro. O coração de Leena bateu mais rápido. Ardan se aproximou por trás, silencioso como tempestade que se anuncia. Sua voz quase tocou a nuca dela. Puedes usar la cama. Eu dormirei nel divã. A reação dela foi imediata. Não tiene sentido. Não sou uma huésped. Sou parte deste contrato. Ela se virou para ele, e se viram tão perto que o ar pareceu eletrificar. Os olhos de Ardan baixaram para os lábios dela, só por um segundo, mas suficiente. Leena, disse ele com aviso e desejo ao mesmo tempo. Se duermo a tu lado, no seré piedra. Ela engoliu seco. Não queria pedra, queria fogo. Mas não, podia dizer isso. Ainda assim não recuou. Entonces, no seas piedra, respondeu quase num sussurro. Sé hombre. A frase atingiu Ardan como lâmina e convite. Ele exalou devagar, como fera tentando conter o instinto, e então afastou-se apenas o suficiente para não tocá-la. Toma el lado esquerdo, disse voz tensa. Eu tomaré el derecho. Nenhum deles dormiu de imediato. As respirações se ouviam na escuridão como duas confissões silenciosas. Uma hora depois, Leena virou-se na cama e percebeu Ardan acordado, olhando o teto com olhos que não descansavam. Não estás tranquilo, murmurou ela. Faris não és um homem que retrocede, respondeu ele. E tu eres sua herida aberta. Leena sentiu o peso da frase, mas não desviou. E tu? Que sou eu para ti, Ardan? Ele virou o rosto para ela, lentamente. A lua cortava metade do olhar dele como verdade dividida. No sé, confessou. Pero cada vez que alguém te reclama,
algo dentro de mim que era guerra. Leena respirou fundo. Porque isso, essa frase, era quase amor. Quase. E ainda assim perigoso como veneno doce. «Entonces, não permitas que nadie me reclame», sussurrou. Ardan fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra a vontade de tocá-la. E perdeu. Sua mão encontrou a dela no escuro. Não foi posse. Foi entrega. «Mientras eu respire», disse ele, «nadie te levará de meu lado». E no mesmo instante, 3 batidas fortes na porta. Ardan se levantou num salto. Instinto puro. Guardas do corredor gritavam. Ordens. Passos rápidos ecoavam. Espadas tiniram. Alguém entrou no palácio. Alguém que não deveria estar ali. Leena sentou-se, o corpo trêmulo. Um dos guardas surgiu na porta, pálido. «Sheik, encontramos um celo estrangeiro. Foram deixadas cartas em los passillos». Ardan tomou o envelope das mãos dele. Ao abrir, o cheiro de areia queimava, reconhecível, perigoso. Um símbolo vermelho, meio sol, meia lua, o selo de Faris. E dentro, apenas uma linha escrita com tinta escura. «Ela foi minha primeiro. E volverá a ser-lo». Leena sentiu o estômago cair. Ardan fechou o punho com tanta força que o papel quase rasgou. «Não negociará», rosnou ele. «Luchará». E o deserto inteiro parecia aguardar. Porque agora não era só amor, não era só contrato, não era só destino, era guerra. E o prêmio era ela. Comente, é o deserto declara guerra. A guerra não começou com espadas, começou com palavras que cortam mais fundo que aço. O bilhete de Faris permaneceu entre os dedos de Ardan como uma sentença. Leena observava o maxilar dele trincar, o peito subir e descer como fera contida. Havia fogo naquele homem, fogo capaz de proteger ou destruir. E pela primeira vez, Leena percebeu. Faris não era apenas passado, ele era ferida. E feridas, quando abrem, sangram tudo ao redor. Ardan ordenou que reforçassem as entradas do palácio, que nenhum membro externo ultrapassasse os portões sem permissão. Soldados correram, tochas acenderam o pátio ao amanhecer. A fortaleza respirava tensão. Mas Leena não. Conseguia pensar em guardas. Só pensava no que Faris tinha dito. Ela foi minha primeiro. Não era verdadeiro. Ele nunca a possuiu. Mas aquela frase carregava algo que Ardan temia admitir. Sentimento que veio antes dele. El Salom deu conselho. Horas depois, o conselho foi reunido. Sheiks aliados entravam com olhares sérios, trazendo notícias do deserto. Caravanas atacadas, mensageiros desaparecidos, tribos divididas. A tensão era real. Leena permaneceu ao lado de Ardan, não atrás, não à margem, ao lado. E isso não passou despercebido. Alguns homens franziram o senho. Outros trocaram opiniões em voz baixa. Até que um dos mais velhos falou em tom duro. «Sheik Ardan, trazer a tua esposa ao conselho é imprudente. Ela é motivo de conflito. É debilidade». A sala inteira prendeu o ar. Antes que Ardan respondesse, Leena deu um passo à frente. «Debilidade é ignorar que Faris busca guerra usando mi nombre», disse firme. «Soy el blanco, pero no seré el arma de nadie». Silêncio. A coragem dela cortou o salão como lâmina limpa. Ardan a olhou, não como quem a protege, mas como quem a reconhece. «Leena habló», disse ele finalmente. «E mientras yo gobierne, su voz será lei nesta sala». Os conselheiros baixaram a cabeça. Não era apenas autoridade, havia devoção naquele olhar. E isso assustava Leena mais do que qualquer ameaça externa. Porque amor dá poder, e poder cobra preço. El mensageiro de areia. O vento mudou ao entardecer, quente, denso, como prenúncio de tempestade. Do deserto, a porta principal se abriu e um mensageiro coberto de poeira caiu de joelhos. «Sheik, Faris envia uma oferta». Ardan fechou o olhar. Leena sentiu que o ar desaparecia do salão. O mensageiro abriu o pergaminho.
As palavras eram poucas, claras, cruéis. 3 dias. Traia Leena al oásis de Maari. O arrasaré tu fronteira com fogo. Ardan esmagou o pergaminho no punho. Leena sentiu o mundo balançar sob os pés. 3 dias, não para conversa, para escolha. La decisión que cambia todo. Naquela noite, Leena ficou diante de Ardan no quarto onde dividiam o silêncio. No huiremos, disse ela, pero tampouco iré como sacrifício. Ardan se aproximou devagar, como quem enfrenta algo maior que guerra. Que propones? Ela respirou fundo. Yo iré, anunciou, pero no sola. Os olhos dele queimaram. Se El te toca, Ardan sussurrou, romperé desertos inteiros. Leena tocou o rosto dele, pela primeira vez sem medo. No quero um mundo incendiado por mim. Quero uno reconstruído a mim, lado. E aí aconteceu algo que ela não esperava. Ardan tomou sua mão e ajoelhou-se diante dela, não por submissão, mas por decisão. Entonces iremos juntos, jurou, como aliados, e como lo que somos, aunque nadie lo diga. Leena sentiu o coração arder, porque pela primeira vez ele não disse minha mulher, disse minha igual. Mas antes que a noite terminasse, um grito ecoou no corredor. Portas se abriram, guardas correram. Clara apareceu na porta, pálida, sem voz. Leena, tienes que ver esto. Eles seguiram pelo corredor até o pátio externo. No chão, marcando a areia do palácio, um símbolo queimado, profundo, recente. Fariz, estuve aqui. Dentro das sombras ainda quentes, um pedaço de tecido preso em um espinho. Era véu, era perfume dela. Fariz entrou e saiu, sem ser visto. 3 dias agora pareciam um e o deserto aguardava. Comente para liberar a próxima parte. La arena se abre para la guerra. As cinzas do símbolo deixado por Fariz ainda esfriavam quando o sol nasceu sobre o palácio. A areia parecia carregar presságio. Cada grão murmurava perigo. 3 dias. Isso havia escrito Fariz. Pero entrar al palacio sin ser visto era un mensaje nuevo. El tiempo se acabó. La guerra ya empezó. Salida del palacio. Ao amanhecer, Ardan ordenou que cavalos fossem aprontados, não com ostentação, com silêncio, turbantes escuros, lâminas curtas escondidas sob o tecido. Homens escolhidos a dedo, aqueles que morreriam antes de trair. Clara abraçou Leena antes da partida. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Vuelve, sussurrou. No sobrevivo a outro adiós. Leena segurou o rosto dela entre as mãos, sentindo o peso daquela promessa. Regressaremos juntas, declarou. Ni Fares ni el deserto decidirão nuestro final. Mas promessas, no deserto, têm sabor de pó. Caravana em marcha. Ao cruzarem os portões, o mundo se abriu em infinito dourado. Ondas de areia dançavam ao vento. O sol ainda era brando, mas já queimava como aviso. Leena cavalgava ao lado de Ardan. Não, atrás, não protegida à distância. Eles partiam como aliados, como um corpo de guerra. Se El te quere, vendrá por ti. Se quere destruição, nos encontrará prontos. Ardan não tirava os olhos do horizonte. Leena não tirava os olhos dele. Era como cavalgar ao lado de uma tempestade que ainda aprendeu a ter nome. El Oásis, Maari. Horas depois, o deserto mudou. O vento ficou pesado. O silêncio, absoluto. Até que surgiram palmeiras escuras ao longe, sombras que não se moviam. Oásis, Maari. Onde? Água existia, mas paz não. E antes que se aproximassem, bandeiras negras ergueram-se no alto das dunas. Cavalos surgiram como tempestade viva. Fariz chegou primeiro. Ardan levantou a mão. Seus homens formaram um semicírculo defensivo. Do alto da duna, um cavalo branco desceu com uma figura sobre ele, rosto coberto, postura firme, Fariz. E quando ele parou diante deles, o olhar que atravessou o véu não era de amor.
era de posse. Legaste, disse, olhando apenas para Leena. Como devia ser. Ardan avançou meio passo, voz afiada como lâmina nua. Ela eligiu estar aqui pelo nu contigo, nunca contigo. Faris sorriu. Aquele sorriso que não nasce de alegria, mas de crueldade. Eis o creis, Ardan. Pero dime. Ele ergueu o braço. E homens surgiram atrás dele, muitos mais do que o esperado. Estás seguro de que sabes a verdade? E então, como quem joga óleo em fogo, ele disse algo que rasgou tudo ao meio. Leena, não fui prometida a ti primeiro. Fui vendida. O chão sumiu dos pés dela. Ardan virou-se para Leena, não com cólera e com algo pior, dúvida, mentira. Leena respirou com dor. Nunca fui vendida, mas Faris não recuou. No te ludijo? Perguntou a Ardan. Pude comprá-la antes que tu. Yo la rechacé, não porque não la quisiera, sino porque la queria livre. As palavras entraram como veneno. Leena sentiu algo dentro de si quebrar. Foi rejeitada ou foi poupada? E por quê? Ardan respirou fundo, como leão prestes a atacar. No lo creo, disse ele tentando se segurar. No confio em tu palavra. Faris inclinou a cabeça, como quem já esperava aquilo. Entonces deixa-la decidir. Uma sola pergunta. E olhando nos olhos dela, ferindo com doçura falsa, ele disse: se pudieras retroceder, me habrias elegido a mim? O silêncio cortou o ar como aço quente. Leena sentiu o coração bater contra os ossos, porque essa pergunta não era sobre amor, era sobre liberdade que ela nunca teve. E ali, no meio do deserto, diante de dois homens que podiam iniciar guerra com uma sílaba, ela precisava responder, mas antes que abrisse a boca, uma flecha cortou o ar. Cravou-se na areia entre Faris e Ardan. Era aviso, não de guerra, de terceira presença. Do topo de outra duna, uma figura feminina surgiu, vestido azul, véu branco, olhos que Leena reconheceria mesmo que o mundo desmoronasse. La irmã desaparecida de Ardan, viva e aliada de Faris. E seu olhar não era de reencontro, era de sentença. A história acaba ou começa aqui. Parte 10. Será o golpe final. A escolha de Leena, a verdade por trás da venda, a irmã que voltou como inimiga e o beijo ou a guerra que decidirá o deserto. La noche caiu sobre Arandur como um manto negro e silencioso. Ningún viento movia las palmeras. Ninguna estrella parecía querer mirar lo que estaba a punto de ocurrir. En los muros del palacio, los guardias caminaban con paso firme, pero los presagios flotaban en el aire como un perfume antiguo y peligroso. Esa noche no sería tranquila. Leena dormía en la cámara real, abrazada al perfume de Ardan que aún permanecía en las sábanas. Había pasado solo 5 horas desde que él marchó al consejo tribal, y el destino ya se preparaba para cobrar o destruir todo. Y entonces, los tambores comenzaron a sonar. No eran tambores de celebración, eran tambores de guerra. Un rugido de trompas cortó la madrugada como una espada. El silencio se rompió en 1000 pedazos. La joven abrió los ojos sobresaltada, el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar. Se incorporó, escuchó gritos, pasos, golpes metálicos, órdenes que se perdían y volvían. El palacio respiraba miedo. Clara irrumpió en la habitación pálida como la luna. Leena, su voz tembló. Están dentro. No es solo un ataque. Hay traición aquí adentro. Y esa frase lo cambió todo. La invasión. Las puertas principales fueron derribadas con un estruendo que hizo vibrar el mármol bajo los pies descalzos de Leena. Hombres encapuchados entraron como lobos hambrientos, lanzas, arcos, fuego en las manos. Pero no estaban solos. Metade dos guardas do palácio mudaram de lado. Traição. É o sonido das lâminas cortando carne rasgou o ar como trovão seco. Grifos se soltavam. Cavalos relinchavam.
O deserto respirava morte. Clara tomou a mão de Leena y a arrastou pelos corredores. «Tenemos que sacarte. Ardan te mataría si no te protejo». Pero Lena se detuvo, los ojos brillando no por miedo, sino por algo mucho mayor. Ella conocía ese eco no coração. Ardan estaba voltando. Ele voltaría directo para o fogo. «Si él regresa al palacio», dijo, voz firme, «lo matarán. Tengo que salir. Tengo que encontrarlo antes que el enemigo lo encuentre a él». Clara quiso responder, pero no hubo tiempo. O Marco se esticou no extremo do corredor, flecha lançada, direta ao peito de Leena. O tempo congelou, mas corpo surgiu entre a flecha e ela. Guarda leal, braço aberto, escudo humano. A seta atravessou-o por inteiro. Ele caiu aos pés dela com o último fôlego. Salve-o, salve-o, nosso Senhor. O sangue escorreu como vinho sagrado. Lena fechou os olhos e correu. O deserto acenou como uma tumba. As portas laterais estavam abertas. Alguém por dentro facilitou a fuga, mas não por compaixão. Queriam-na viva, queriam-na como isca. Leena montou no primeiro cavalo que encontrou. Sem sela, sem proteção, apenas desespero e coragem queimando como brasa viva. O vento cortou seu rosto. Atrás dela, o palácio ardia como um deus furioso. As chamas dançavam como serpentes. O céu ficou vermelho como guerra. E à distância, ela viu uma caravana em marcha, centenas de cavaleiros, e no meio deles, Ardan, o reencontro no meio do abismo. Ela gritou o nome dele, mas o vento engoliu sua voz. Mesmo assim, Ardan parou, como se o coração tivesse ouvido o que os ouvidos não puderam. Quando ele a viu, o mundo inteiro parou de girar. Ele desceu do cavalo. Ela correu, mas antes de se tocarem, o chão tremeu como se o deserto tivesse ossos. Setas caíram do céu como chuva negra. Ardan puxou Leena pela cintura, derrubando-a na areia, cobrindo-a com o próprio corpo enquanto o ataque rasgava o ar. O cheiro de pólvora, sangue e poeira queimou a respiração. «Viniste por mim», ele murmurou entre desespero e amor. «Sempre volveré por ti». Ela respondeu, segurando o rosto dele com as duas mãos. Mas esse beijo não aconteceu, porque do topo das dunas surgiram 3 exércitos ao mesmo tempo. Os traidores do palácio, o clã rival, com bandeiras negras, um terceiro grupo desconhecido, armaduras do norte, sem marca ou honra. Ardan se levantou. Seus olhos deixaram de ser de homem, eram de lobo. A guerra começou espadas contra espadas, fogo contra pele, flechas perfurando gritos. Leena tentou lutar, mas nunca tinha segurado uma lâmina. Um inimigo avançou sobre ela com força brutal. Ardan o derrubou antes que pudesse tocá-la. Sangue jorrou quente como vinho recém-servido. «Não te alejes de mim!» rugiu. Mas era tarde. Um cavaleiro mascarado agarrou Leena pela cintura e a ergueu no ar, levando-a embora em alta velocidade, cavalo correndo como demônio solto. Ardan viu, e o rugido que saiu do peito dele não era humano. 12 homens tentaram impedi-lo. Ardan matou todos, mas não foi rápido o suficiente. O rápido Leena olhou para trás enquanto o cavalo a levava ao horizonte. Ardan corria atrás dela, mas a distância crescia. «Ardan!» Ela gritou com o coração quebrando em carne viva. «Leena!» Ele respondeu, voz rasgando o deserto. As lágrimas dela cortaram o vento. As mãos estendidas, mas incapazes de tocar. O cavaleiro mascarado sussurrou ao ouvido dela: «Tu destino no terminou, a hora empieza de verdade», e sumiram na noite infinita. Final em aberto, como solicitado. Ardan ficou de joelhos na areia, o sangue dos inimigos cobrindo seus braços. A guerra ao redor ainda não tinha acabado, mas o coração dele estava perdido no deserto. Ele se levantou, pegou a espada e jurou ao céu e ao inferno: «Vou a encontrar-te, aunque tenha que queimar o deserto inteiro». A câmera se afasta, a lua sobe, a areia leva sangue e promessas.
Hay historias que no terminan cuando la última escena se desvanece. Hay historias que se quedan, se adhieren a la piel como polvo del desierto, como un perfume antiguo que no desaparece aunque caiga la noche. El enredo do vídeo 14 não é apenas ficção, é espelho, é pergunta, é ferida que não fecha tão fácil, porque poucas coisas são tão devastadoras quanto amar em silêncio, aceitar o destino, acreditar que a vida já está escrita somente para descobrir, tarde demais, que outra pessoa esteve esperando por nós, como se o coração tivesse dono antes mesmo de conhecermos o amor. Quantas Lenas existiram no mundo antes de Lena? Quantos Ardan nasceram para amar tarde demais? Quantas vidas se cruzaram na injustiça, no medo, à beira da ruína, antes que a chama se acendesse no escuro? A história é um lembrete brutal. O amor não chega no momento certo. Ele chega quando quer, às vezes no pior momento. E quando chega, não pede licença. Destrói muros, reescreve destinos, abre feridas antigas só para depois curar. Mas antes de curar, dói. Dói ver o pai entregar a filha. Dói sentir a servidão na pele. Dói acreditar que a vida acabou. Dói amar quando não se pode. Dói ser livre demais para ficar. Dói ser prisioneiro demais para ir embora. Nós assistimos Lena ser vendida pela própria vida. Assistimos Ardan ser o homem certo no momento mortalmente errado. E nos perguntamos, mesmo sem dizer, quem de nós nunca foi prisioneiro do destino? Quem nunca desejou escolher o próprio caminho, mas teve que aceitar o que o mundo impôs? As pessoas acham que dor é fraqueza, mas a dor é um tipo raro de memória. Lena carregava a dela como se fosse uma tatuagem invisível nos olhos. Ardan carregava cicatrizes que ninguém via, mas que gritam na alma como tempestades antigas que nunca chovem. E embora tudo parecesse condenado, havia algo impossível de quebrar. O que é verdadeiro não desaparece. O que é alma reconhece. O que é destino retorna, mesmo no silêncio, mesmo na guerra, mesmo no deserto. A dor que move mundos, há pessoas que matam por ódio, há pessoas que morrem por honra, mas há aquelas, raras, que vivem por amor. Esse é Ardan. Ele não nasceu para ser herói. Ele nasceu para ser ferido e escolheu lutar mesmo assim. Não porque era forte, mas porque amava. O amor verdadeiro não é suave. Ele é feroz. Ele é afiado. Ele é perigoso. E quando o destino levou Lena para longe dele, não levou só a mulher. Levou sua luz. Levou sua paz, levou o último pedaço de humanidade que mantinha seu coração no lugar. A cena do rapto não é apenas reviravolta, é símbolo. É o momento em que compreendemos que amor não protege por si só. Amor precisa de guerra para existir. Precisa ser defendido. Precisa ser escolhido. Porque amar sem luta é apenas afeto. Mas amar em campo de batalha é fé. A pergunta que fica dentro do espectador é a mesma que corta o peito de Ardan. Vale lutar por alguém que podemos perder? E pior, vale viver sabendo que talvez nunca reencontre? A reflexão nos guiou até aqui, não para responder, mas para sentir. Lena, a mulher que aprendeu a temer o amor e ainda assim escolheu sentir. Quantas mulheres existem que amam com medo? Quantas escondem o coração para não quebrar, só para descobrir que o amor dói ainda mais quando não é dito? Lena nunca foi apenas prisioneira. Ela foi luz em terra de guerra. E mesmo sem saber lutar com armas, lutou com coragem. Não existe força maior do que a coragem de quem tem medo. E ela teve medo. Medo de Ardan, medo do destino, medo do amor que queimava mais que a própria guerra. Mas ainda assim, quando tudo foi arrancado dela, quando a noite levou o que era seguro, quando sangue e areia se misturaram no chão, Lena não gritou por piedade. Lena gritou o nome dele.
E isso significa tudo, porque amar não é garantir final feliz. Amar é escolher alguém mesmo quando o mundo tenta arrancar. Ardan, o homem que ama como quem guerreia. Alguns amam com calma. Ardan ama com incêndio. Ele não recebeu amor, ele aprendeu. Ele não foi amado primeiro. Ele teve que conquistar o direito de sentir. E quando finalmente amou, amou de forma inteira, imprudente, perigosa. Homens assim não pedem amor, prometem e cumprem, mesmo que o preço seja o próprio sangue. Quando viu Leena ser levada, seu corpo ajoelhou, mas não como derrota. Foi como pacto. É ali que o espectador compreende. Não testemunhamos o fim, testemunhamos o início. O amor dele não terminou na guerra. Ele começou nela, e isso muda tudo. O deserto não separa, o deserto testa. O sequestro não foi encerramento, foi a primeira porta. Separação não é morte, é prova. Dor não é fim, é passagem. Silêncio não é abandono, é suspensão. A história encerra não para fechar, mas para abrir. E o público sente isso, ainda que não consiga explicar. Porque no fundo sabemos que amores destinados jamais morrem. Apenas se perdem para serem encontrados novamente. O que se quebra hoje pode renascer mais forte depois. Toda separação é semente de reencontro. Leena não foi levada para desaparecer, foi levada para renascer. Ardan não ficou sozinho para sofrer, ficou para transformar a dor em guerra e guerra em caminho. O deserto não engole, o deserto devolve, quando quer, quando estiver pronto, como o amor. Agora uma pergunta para seus inscritos, para engajamento máximo. Se você fosse Leena, teria fugido desse amor com medo de perder? Ou teria ficado mesmo sabendo que poderia doer para sempre? Responda nos comentários. Nós queremos sentir sua voz. Há histórias que não existem para consolar-nos, existem para romper-nos, para obligar-nos a mirar hacia adentro, justo onde guardamos lo que evitamos sentir. La historia de Ardan y Leena hace eso. Corta, quema, permanece. Porque en silencio todos hemos sido alguna vez obligados a amar lo que no queríamos sentir, prohibidos de amar lo que el corazón ya había elegido. Su amor no nació con permiso, nació con impacto, creció donde no debía. Se hizo eterno cuando lo correcto era olvidarlo. Hay una frase que define a Leena. Ella no eligió el amor la eligió primero, y cuando eso pasa, no hay huida posible. Uno puede cerrar los ojos, pero el pecho seguirá viendo. Ella aceptó su destino, pero el destino no aceptó perderla. Leena siempre creyó que su vida no le pertenecía, que su voz, su cuerpo, sus pasos eran una deuda heredada. No obedecía por debilidad, obedecía porque nunca le mostraron cómo es ser libre. Y aún así, sin alas, voló. Voló cuando dijo no al miedo. Voló cuando enfrentó a Faris. Voló cuando sostuvo la mirada de Ardan sin bajar la cabeza. La libertad no es ausencia de cadenas. La libertad es caminar aún con ellas puestas. Leena es de las mujeres que abren caminos, no porque desea, sino porque el destino exige. Y el destino jamás pide permiso. Ardan, el hombre que ama como quien va a la guerra. Hay hombres hechos de poder, otros de rabia, otros de vacío. Ardan es vacío convertido en fuego, fuego que nunca encontró un lugar donde arder sin destruir. Y entonces llegó Leena, no como cura, como desequilibrio. Ella no apagó su tormenta, la volvió tormenta eléctrica. Existen amores que sanan y amores que despiertan bestias dormidas. Ardan no es héroe, no es santo. Él es desierto y Leena es lluvia. Y la lluvia en el desierto no pregunta, cae, transforma, hace germinar lo imposible. Cuando Ardan se arrodilló sobre la arena, con sangre en los puños y el alma partida en silencio, nadie vio derrota. Vimos a un rey naciendo.
Reyes no nacen con corona, nacen cuando lo que aman les es arrancado. La guerra no destruyó el amor, lo reveló. La batalla no fue final, fue espejo. El momento en que el amor dejó de ser sentimiento y se convirtió en juramento. Ella lo eligió cuando gritó su nombre, él la eligió cuando sangró por ella. Y el público siente esa fuerza como una descarga, no en la mente, en la piel, porque su amor no es tierno, es feroz, caliente como arena al mediodía, duro como el acero del desierto, y por eso vicia, porque no es un amor cómodo, es un amor inevitable. Todos se preguntan, ¿hasta dónde llegará él para recuperarla? ¿Hasta dónde sobrevivirá ella sin él? ¿Será amor o condena? Y no existe respuesta todavía. Ese vacío mantiene a las personas mirando. Ese peligro las hace quedarse. Historias que cicatrizan terminan. Historias que sangran continúan. El secuestro no fue ruptura, fue renacer. Cuando la mano de Leena se estiró en el aire, cuando Ardan no logró alcanzarla, no vimos. Pérdida, vimos portal. Él deberá cruzar imperios para traerla de vuelta. Ella deberá descubrir quién es sin sus brazos, y el público deberá seguir viendo para obtener lo que más teme, la verdad final. Porque la historia aún está en ascenso. La cumbre no ha llegado. El romance épico se divide en 3 partes. El encuentro que enciende, la separación que mata, el reencuentro que resucita. Nos detuvimos en la fase 2, justo donde más duele, justo donde se crea adicción. El ser humano ama lo incompleto, desea lo que falta, sufre por lo que podría ser y aún no es. Y esta historia es eso, carencia, herida, destino en suspenso, un hilo delgado entre tragedia y eternidad. ¿Crees que Ardan encontrará a Leena antes de que el desierto la consuma? ¿O el destino quiere que ella renazca sola antes de volver a él? Responde en los comentarios. Tu teoría podría volverse el próximo capítulo.